Quando Armand Jean Duplessis, cardeal de Richelieu, duque de Richelieu e de Fronsac, ergueu o olhar sobre a Europa em chamas, compreendeu que o fogo da fé já não bastava para explicar as labaredas da guerra. A causa divina fora absorvida pela ambição humana e a própria religião tornara-se instrumento de cálculo político. Era tempo de nova doutrina, a da razão de Estado. Sob Luís XIII, a França havia superado o caos interno das guerras civis e consolidado o poder monárquico. Richelieu, ministro todo-poderoso, fora o arquiteto dessa pacificação. Porém, uma paz doméstica não podia subsistir se, além das fronteiras, o cerco dos Habsburgs ameaçava a sobrevivência do reino. A Casa de Áustria, dividida entre seus ramos espanhóis e imperiais, cercava a França de todos os lados. A Espanha dominava os Países Baixos e o Mediterrâneo Ocidental. O Império controlava o coração da Alemanha. A Itália setentrional, os Pirineus e o Báltico eram fronteiras vulneráveis. Paris sentia-se sitiada. Richelieu viu com clareza singular que o conflito que devastava a Alemanha não era mais apenas guerra de religião, mas a disputa pela hegemonia continental. Assim, a sorte de França confundia-se com a sorte do equilíbrio europeu. A fé católica cedia à fé política, a fé no Estado. A raison d'État, expressão então nascente, designava a primazia do interesse do Estado sobre qualquer outro princípio moral ou espiritual. O cardeal não a inventou, mas a elevou à dignidade de sistema. Pela primeira vez, a política adquiriu sua própria moral, independente da teologia. Em 1635, a França entrou oficialmente na Guerra dos 30 Anos. O gesto foi ousado. Um reino católico aliava-se a protestantes contra o imperador, também católico. Era a negação prática do dogma confessional, a consagração da diplomacia como novo altar do poder. O exército francês, ainda inexperiente nos grandes conflitos centro-europeus, encontrou na aliança com a Suécia e com os estados protestantes uma força já calejada por 2 décadas de guerra. Assim, o campo de batalha tornou-se o laboratório do moderno equilíbrio das potências. Richelieu não pretendia destruir os Habsburg, mas contê-los. Seu objetivo era impedir que qualquer monarquia, seja espanhola, austríaca ou mesmo francesa, aspirasse à dominação total. O equilíbrio, e não a vitória absoluta, tornava-se o princípio ordenador da política continental. Essa noção, germinalmente geopolítica, transformava a guerra num instrumento racional de governo. O conflito deixava de ser catástrofe divina para converter-se em extensão metódica da diplomacia. A violência era admitida desde que servisse à preservação do Estado. Assim, o século XVII testemunhou uma profunda transfiguração. O campo de batalha converteu-se em cenário da política e a política em ciência. A razão de Estado substituiu o direito divino, o cálculo a devoção, o tratado, o sermão. A espada e a pena tornaram-se complementares. Sob o comando do cardeal, a França multiplicou suas frentes. Interveio nos Países Baixos, nos Alpes, na Lombardia e na Renânia. O espaço europeu transformou-se em tabuleiro de uma partida colossal, onde cada avanço territorial correspondia a um movimento de estratégia global. Ao mesmo tempo, Richelieu compreendia o valor das ideias. Sua propaganda apresentou a intervenção francesa não como traição à fé, mas como defesa da liberdade das nações contra o despotismo universal dos Habsburgs. A retórica da independência substituía a da religião. Na prática, contudo, a guerra intensificou as misérias da Alemanha. As tropas francesas e suecas, como antes as imperiais, devastaram campos e cidades, recolhendo impostos pela força e espalhando a peste e a fome. A Europa, cansada, via-se prisioneira de seus próprios cálculos. Richelieu aceitava um tal preço com frieza teológica. Para ele, a salvação do Estado justificava sacrifícios humanos e morais. A estabilidade de França valia mais que a piedade. O cardeal, por isso, personificou a nova ética da política, uma ética sem transcendência.
Sua concepção do poder era quase matemática. O Estado devia agir segundo a lógica de sua conservação, não segundo a moral dos indivíduos. Tal pensamento, que mais tarde inspiraria Hobbes e a tradição realista da política, encontrava na guerra seu terreno de prova. A razão de Estado, portanto, não foi mera invenção de gabinete, mas um princípio forjado na fornalha da guerra. Foi nas ruínas da Alemanha que a Europa aprendeu a arte de equilibrar forças, prever movimentos e conceber o poder como sistema. Nascia a geopolítica moderna. Sob essa ótica, a França assumiu o papel de árbitra do continente. Sua presença transformou o conflito germânico em guerra europeia plena. Espanha, Suécia, Holanda, Itália, todos os reinos e principados tornaram-se peças de uma disputa de alcance civilizacional. Richelieu, até sua morte em 1642, conduziu essa política com tenacidade quase sobre-humana. No leito de morte, sabia que havia criado algo maior que si, um Estado racional, centralizado e consciente de seu lugar no mundo, um modelo que moldaria a Europa moderna. Luís XIII o seguiu pouco depois, mas o edifício erguido pelo cardeal não ruiria. Seu sucessor, o cardeal Giulio Mazarino, afrancesado para Jules Mazarin, herdaria tanto as alianças quanto a doutrina, conduzindo a França através da fase final da guerra e preparando o caminho para o reinado solar de Luís XIV. A intervenção francesa, ao transformar uma guerra de fé em guerra de poder, completou a metamorfose do continente. A Europa, que começara dividida entre Deus e o diabo, terminaria dividida entre estados, entidades racionais, territoriais, soberanas. A próxima aula explorará essa etapa conclusiva, a consolidação da política francesa sob o novo cardeal, as últimas campanhas da guerra, as negociações de paz e a maturação do sistema, que culminará na Paz de Westphalen, o nascimento diplomático da modernidade europeia.